Ora, bom dia. Hum, Vou-vos dar um tutorial sobre como utilizar de uma forma algo simplificada o Cinema 4D. Hum, Isto é um modelo que eu criei recentemente, e que me permite ser iluminado de forma diferente, como podemos ver aqui nesta imagem, neste viewport. Mas vamos começar do início. Fecheiro novo. Eu estou a utilizar a versão 19 do Cinema 4D para se tornar mais compatível através de máquinas. As últimas versões vêm com mais funcionalidades, mas pronto, o procedimento é sensivelmente o mesmo. Como já tinha mencionado na aula, nós arrancamos com um ponto de vista principal, um viewport, ok? Que carregando carregando sobre a roda do rato, nos permite multiplicar, vá lá, digamos, as áreas de trabalho. Topo, a perspectiva, a original, topo, direita, frente. Sempre que queremos mudar para uma destas visões, basta selecionar aquela que queremos. Vamos supor que eu quero mudar para a frente e maximizar a área de trabalho. Carrego novamente com o botão do rato e ele amplia para o ecrã inteiro a visão de frente. Mas para já, vamos manter-nos na visão em perspectiva. Pronto. Para aquele objeto, nós precisamos de começar com um cubo. Eventualmente eu vou dar uma ronda sobre aquilo que existe à vossa frente. Este é, como eu disse, o ponto de vista principal. Aqui, neste local do interface, temos a lista de objetos, que neste momento não tenho nenhum, porque a vista está vazia. Nesta outra área, podemos ter um controle mais afinado sobre os objetos que vamos incluindo na cena. E esta outra zona é a zona, eu vou colocar aqui a 0, é a zona para animar. Nós podemos sempre ajustar a nossa área de trabalho, aproximando o cursor sobre as bordas das várias secções e ampliando ou reduzindo aquilo que não pretendemos manter ou pretendemos manter. Nesta barra de ferramentas temos várias ferramentas que nos permitem editar diretamente o objeto, sendo vértices, pontos, arestas e polígonos. Utilizar modos de trabalho, modos de textura, e aqui podemos fazer a alteração para o tipo de trabalho que estamos a desenvolver. Por exemplo, a animação, para modelar, para objetos. Vou manter aqui em modelar. Ao longo do tutorial vão perceber a função destes ícones. Da mesma maneira, temos aqui uma outra barra de ferramentas que nos permite fazer alterações, acrescentar alterações de transformação, mover, escala, rotação. Aqui fica a transformação que pretendemos fazer. Aqui é a seleção, aquilo deve estar sempre por defeito. Restringir as transformações a determinados eixos. Neste momento não há restrições nenhumas. E o tipo de coordenadas, se pretendemos utilizar coordenadas locais do objeto e coordenadas do sistema. Aqui são ícones para ativar rendering. O rendering é para gerar as imagens a partir dos modelos 3D, seja uma imagem estática, uma animação ou as settings, especificações dessa animação.
Criar objetos, aqui, se mantivermos premido, temos uma livraria de objetos básica e não tão básica. Manter em cubo. Criar outro tipo de objetos, neste caso splines. Isto é útil para trabalho vetor de formas simples para depois gerar outro tipo de geometria em 3D a partir desse vetor. Modificadores de vários tipos, subdivisão, extrusão, isso já é modelação avançada e da mesma maneira modelação avançada com sistemas de matrizes, com metabol, basicamente são esferas que, de acordo com a proximidade, se conectam umas às outras, modelação orgânica, portanto. E outro tipo de modificadores bastante extensa, desde dobragens, torção, todo um conjunto de modificações que podemos aplicar aos nossos objetos. Câmaras e luzes, porque precisamos de uma e de outra para podermos visualizar aquilo que estamos a fazer. Pronto, mas vamos então ao tutorial. Eu vou iniciar criando um cubo, é tão simples quanto ir aqui e carregar. E temos agora um cubo aqui. Alterações básicas ao cubo. Se repararem aqui, já temos o nosso cubo na lista de objetos e temos propriedades mais que podemos afinar de uma forma mais direta aqui neste outro painel. Em Object ou Objeto temos o tamanho no eixo do X, Y e Z. O eixo do X é o vermelho, já agora. O Y é o verde e o Z é o azul. Vamos mudar as dimensões deste cubo todas para 20 por 20 por 20. Ficamos com um cubo bem mais pequeno. Rodar a roda do rato permite-nos aproximar ou afastar da geometria que estamos a trabalhar. Isso também pode ser feito com estes ícones, ok? Se fixarmos nestas duas setas com tamanhos diferentes, temos basicamente este zoom in e zoom out. Também temos pan para movimentar de um modo panorâmico a visão sobre o cubo e orbitar sobre ele. Okay? Pronto, posto isto, o objeto tem, portanto, este tamanho que acabamos de lhe aplicar. Podemos vir aqui a básico. Conseguimos ver outras características de, por exemplo, ligar e desligar a visão do cubo no próprio editor. Isto pode ser útil somente quando estamos a trabalhar com muitos objetos ao mesmo tempo e queremos isolá-los de alguma maneira. Temos coordenadas, que é basicamente o local onde o cubo está depositado. Se eu movimentar para aqui, reparem que ficou um número pouco certo. Nós podemos utilizar a inserção manual de números. Eu diria que pretendo colocar a 10. E porquê? Porque tendo a altura de 20, e estando ele centrado na origem do mundo, a origem do mundo são estas linhas maiores, aqui seria o ponto 0, mais ou menos onde tenho o cursor. Aqui o que eu pretendo é que a base do cubo fique efetivamente apoiada sobre a nossa zona de trabalho, que é este, que acaba por ser 0, 0, 0. E, portanto, eu tenho que erguer o seu centro metade da sua altura.
10 centímetros. Okay? Vou fazer um zoomzito maior, uma panorâmica, e orbitar aqui para este lado. Pronto. Note-se que cada objeto tem este sistema de eixos que permite sempre movimentá-lo em várias direções. Ctrl Z permite-nos voltar para trás, fazer undo. Podemos também utilizar estes ícones para voltar atrás ou à frente daquilo que acabamos de fazer. Por vezes enganamos-nos. Pronto. E neste momento temos um objeto que é paramétrico. Paramétrico quer dizer que eu continuo a poder alterar alguns parametrismos que isto ainda não é visível. Mas vamos supor que eu queria fazer um filete. O que é que isto faz? Portanto, pelo facto de ele ser paramétrico, permite-nos este outro tipo de controlos. Ou seja, imaginem que eu queria fazer um ligeiro arredondamento, quase como se fizesse um cubo aqui. Então, basicamente, era uma questão só de ativar esta opção, Fillet, e dar a indicação do raio do arredondamento e o número de subdivisões. O número de subdivisões, eu agora venho aqui a esta opção de display. Isto permite-nos ter vários tipos de visões sobre o nosso objeto. Constant Shading, que não há basicamente sombreado nenhum. Okay? É limpo, isto dá pouca informação. Constant Shading with Lines, ou seja, já temos uma previsão da geometria que compõe efetivamente o nosso cubo. O Ground Shading with Lines, que acaba por ser aquele que tem melhor qualidade. Também podemos alterar isto de forma paramétrica no próprio cubo. Okay? E isso altera-se aqui, logo de imediato. Vou fazer Ctrl Z. Não, mas eu não quero fillet aqui. Estas são as vantagens de manter o objeto paramétrico. Mas se nós lhe quisermos acrescentar mais alguma coisa, como no exemplo desta casa, então temos que fazer com que ele deixe de ser paramétrico e que nos permita fazer alterações no a nível de vértices, faces, etc. Como veem, se eu optar por selecionar vértices, ou seja o que for aqui, ou seja o que for, arestas ou faces, ele não me permite selecionar nada. Portanto, voltando ao modo de objeto, se eu carregar com o botão direito do rato sobre ele, tenho a opção Make Editable. Reparem que ele deixou de ter aqui as possibilidades todas, além das coordenadas e do básico. Ele deixou de ter a possibilidade de movimentar a nível de alguns daqueles parâmetros, tipo do arredondamento de arestas, mas neste momento eu já consigo movimentar os elementos básicos desta casinha que eu pretendo fazer. Pronto, e então vamos começar por criar aqui uma porta. Como é que podemos criar aqui uma porta? Selecionamos esta face e nós queremos fazer com que a partir desta face consigamos gerar faces à volta, mantendo uma abertura para a porta. Isto é uma das múltiplas maneiras de fazer estas coisas. Selecionada esta face, carregamos outra vez com o botão direito do rato e vemos que agora temos muitas mais opções para alterar
aqui o que nós pretendemos a nível desta geometria. Então, é uma questão de procurar aqui algo que nos possa servir. Nós temos a opção de extrudir com um ligeiro bisel, extrudir normalmente, que basicamente ele pega numa face e extrude, e temos a possibilidade de extrudir para dentro, segundo o mesmo plano, que é o que eu vou escolher. O que é que isto faz? Se picarmos com o botão esquerdo do rato e puxarmos para dentro, ele basicamente vai gerar a partir daquela face uma ou outra e todas as outras que estarão à sua volta. Então vou movimentar isto para aqui, movimentar isto para aqui e quero uma porta um pouco maior e movimentar isto para aqui. Talvez apertar um bocado mais a porta. E vou fazer o mesmo aqui para criar uma pequena janela. Seleciono esta face, volto a fazer aqui um Extrude Inner e faço uma janela ligeiramente mais pequena. A janela não tem grande aspecto neste momento. Eu vou mudar para uma vista frontal, aqui, para poder alterar isto melhor. Como é que nós podemos endireitar estas arestas? Há várias maneiras. Uma delas é selecionar, optamos por este ícone para selecionar aquilo que pretendemos, tentar de uma forma manual aproximar as coisas, mas há sempre ligeiras diferenças, se repararem. Então, uma das maneiras é selecionar os dois. Nós podemos selecionar com o Shift premido, ok? Imaginem, e ele larga a seleção se carregarmos num outro ponto qualquer. Seleciono aqui, Shift premido, seleciono aqui. Vou mudar para o modo de escala. Desculpem. Carreguei no botão do rato e ele movimentou para outros viewports. Pronto. E vou movimentar isto aqui para baixo para ter uma melhor ideia. E vou escalar a 0. O que é que isto vai fazer? Escalar a 0 no I vai fazer com que a escala da diferença entre os dois pontos fica 0 e então isto fica alinhado. Posso inclusive fazer aqui tornar esta distância maior para perceberem aqui o que acontece. Portanto, selecionados os dois, escalamos, certo? Estão a ver? Quanto mais próximo do 0 nos aproximarmos, menor a distância entre os dois no I. Se carregarmos no Shift, ele faz esta escala a incrementos e é precisamente aquilo que nós queremos para ficar tudo certinho e pomos a 0. Se quisermos já agora escalar e fazer com que o topo da porta fique alinhado com o topo da janela, então é só fazermos o mesmo a 0, certo? Movimentar isto para aqui de novo, um zoomzito aqui, e se calhar aqui vou puxar um pouco mais abaixo, fazer o mesmo aqui. Desculpa, deve ter feito outra coisa qualquer. Ctrl Z. Carregam no Shift somente depois de movimentarem a escala num dos eixos que pretenderem. Okay? Senão vão escalar tudo. E agora vamos fazer com que esta janela fique um bocadinho mais quadrada.
E vou diminuir um pouco mais a porta. Algo assim. Pronto. Neste momento não é necessário muita coisa. Então, vamos mudar para a visão lateral. E agora vamos fazer o nosso telhado. Selecionamos esta face. Vamos extrudir um pouco para cima, carregando com o botão direito do rato sobre a face. Temos aqui a opção Extrude. Talvez algo aqui. Para termos a certeza que as águas ficam, ambas as águas do telhado ficam no sítio certo, vamos aplicar o mesmo estratagema que usamos para alinhar estes vértices e alinhar os topos da janela e da porta, selecionando estas duas arestas, optando pela escala, escolhendo o eixo do X e com o Shift aproximamos. No entanto, isto não está terminado, nós temos geometria uma sobre a outra, que é uma das coisas que devemos sempre de evitar. Vamos ver se eu me faço entender. Se optarmos pela opção de mover, reparem que poderia até ficar um telhado algo artístico, mas não é bem isso que eu pretendo. Pretendo algo tradicional. Como veem, temos vértices que estão sobrepostos uns sobre os outros. Como é que nós resolvemos isto? Temos que os unir, soldar. Portanto, selecionamos um, selecionamos outro, carregamos com o botão direito do rato e temos aqui a opção Weld. Nós vamos querer não que una no topo branco. Reparem que o ícone mudou para 2 vértices com uma seta para um único, que corresponde ao soldar. Nós queremos que estes dois fiquem soldados aqui neste ponto. Então selecionamos e está feito. Repetimos o procedimento para este. Este e este. Peço desculpa. Este e este. Okay? Não importa qual é a sequência, uma vez que com o comando nós indicamos onde é que queremos que ele fique soldado. Então vimos aqui Weld e novamente, e pronto, temos as nossas águas. Agora vamos dar alguma espessura às paredes. Optamos pelo ícone de seleção, selecionamos as faces, Reparem que se mantivermos premidos no conjunto de seleção, podemos ir aos poucos selecionando somente as faces que queremos. Isto às vezes é útil para fazer escala ou trabalhar só em determinadas zonas da geometria que estamos a trabalhar, mas neste momento a única coisa que eu quero é acrescentar espessura interior a estes dois planos que correspondem à janela e à porta. Então seleciono com o botão direito do rato, depois de ter escolhido ambas, extrudir e empurro para dentro. Também podia empurrar para fora, mas obviamente aquilo que eu quero é única e exclusivamente isto. E temos a nossa casa pronta. Agora, falta-nos iluminar, porque se fizermos um renderingzito, ele está um bocado nhé, ou seja, não tem grande interesse. Então, se carregarmos com o botão sobre a roda do rato e uma ou duas vezes voltamos aqui a esta visão, vamos acrescentar um plano.
O tamanho do objeto é 40 por 40. É 400 centímetros por 400, que é enorme. Se experimentar fazer só com 40 por 40 e reduzir, reparem que ele gera esta quantidade enorme de segmentos e de geometria que não é útil. Portanto, no nosso caso, nós só queremos um planozinho, portanto, 1 por 1 por 1, ok? E já temos um plano de base da casa. Se calhar podíamos fazer com que isto tivesse 60 por 60. Pronto. A partir daqui vamos trabalhar com câmaras e com luzes. Movimentar isto aqui. E então vamos lá começar. Vou carregar uma vez com a roda do rato, fazer aqui uns zoomzitos para ter uma boa percepção do meu objeto e poder trabalhá-lo ao mesmo tempo sob várias perspectivas. Gravar sempre. Neste caso vou lhe chamar House 2. House 2. Ok, pronto. E vamos lá acrescentar uma câmarazinha. Poder-se-á dizer que isto é uma câmara, mas isto não nos oferece outro controle de visão a não ser, portanto, os próprios controlos que estão aqui. Não é bem isso que nós queremos, porque de outra forma, se nos enganarmos a movimentar aqui alguma coisa, não podemos voltar a uma visão geral. Portanto, é conveniente ter a capacidade de perceber como acrescentar câmaras. Portanto, e as câmaras estão aqui. Podemos acrescentar uma câmara simples, câmara estereoscópica, uma câmara para movimento e até uma câmara num guindaste, como os utilizados em produções cinematográficas. Cada uma delas tem características especiais. A câmara simples é mais simples, mas eu prefiro utilizar uma câmara com alvo, target camera. Porquê? Porque se eu vier agora aqui à nossa lista de objetos e selecionar o alvo da câmara, a câmara segue automaticamente esse alvo. Não pretendo movê-lo neste momento, ele está bem posicionado exatamente no 0. Aquilo que eu quero movimentar é a câmara propriamente dita. E vou mudar para aqui, para a câmara. Perspectiva. E aqui usar a câmara já está selecionada em perspectiva. E porquê? Reparem, aqui está a porta, aqui está a janela, ali está a porta, está a janela. A única coisa que acontece é que a câmara é enorme e está muito afastada. Portanto, nós podemos aproximar rapidamente a câmara do nosso objeto assim, mas como ela está mesmo muito grande, se calhar escalamos um pouco para podermos continuar a controlá-la dentro da área do nosso viewport. Okay? Vamos passar mais ou menos isto para aqui assim. Pronto. Bem melhor. Continuando a selecionar a câmera, se a movimentarmos, temos aqui um ponto de visão interessante. A vantagem de termos estes vários viewports ativos é que podemos facilmente fazer as alterações que desejarmos. Câmera target e podemos movimentar isto por forma a que fique mais ou menos centrado. Pronto.
E temos a nossa câmarazinha. Agora, vamos criar um sistema de luz para iluminar isto de forma um pouco mais adequada. Aqui, bom, existem vários tipos de luz, novamente. Existem luzes normais, de ponto, holofotes com um centro, focadas numa área, e áreas de luz, luz infinitas, e ainda outras com características especiais, como o Sol, que é controlável mediante um calendário e um horário, e PBR Light. Eu vou escolher PBR Light. Porquê? Porque são as luzes que contêm maior controle de luminosidade, além da geral, e que operam melhor com um sistema de luz que gera, de facto, algo mais realista, digamos assim. Vou movimentar a câmera. Reparem que ela está a queimar, tem imensa luminosidade. Vou movimentar para aqui. E neste momento, aquilo que eu vou tentar fazer é fazer com que a luz fique automaticamente direcionada para este objeto. Como é que eu consigo fazer isso? Reparem que a câmera permite ter estes controlos, mas nós temos aqui um iconezinho, como ela tem um target object, que é uma expressão, é um modificador que nós podemos copiar, Ctrl C, e aplicar na luz. Na realidade ele não copiou e aplicou na luz, porque ele, ao copiar o target, ele copia todo o conjunto de hierarquia da câmara para uma nova câmara. Não nos interessa manter isto, mas podemos agarrar neste ícone de centro e movê-lo para a luz. E reparem como a luz já se posicionou para aquele centro. Agora só temos que vir aqui à câmara, número 1, e apagá-la. Mantemos o controle sobre a câmara e aqui, agora, com esta luz, reparem, se eu iluminar um pouco mais isto, a frente fica menos iluminada. Convém ter visto de cima. Acho que a intensidade desta luz está muito grande. Se nós picarmos uma vez na luz e formos aqui a geral, temos aqui a intensidade da luz. Eu vou passar a 200. Reparem como isto mudou já. Podemos fazer um render rápido, só para ver como é que isto fica. Ele fez o rendering aqui desta janela, porque era a janela que estava ativa. Temos que selecionar esta, se queremos fazer a renderização da vista que temos da câmara sobre o nosso objeto. Então, render view. Um pouco melhor, diria eu. Mas eu não estou satisfeito, eu quero mais luzes. Portanto, copiar, colar esta luz. Edit, copy, edit, paste. Agora temos duas. Lá está, mais uma vez estão sobrepostas. Não há problema. Basta movimentar a câmera que ela fica automaticamente posicionada em relação ao centro. É claro que está abaixo, isto não é útil. Até podemos lhe dar um matiz diferente. Aqui, selecionamos aqui a cor. Temos a segunda luz, selecionamos aqui a cor. Supor que eu queria dar um tom mais avermelhado. Um tom mais avermelhado. Ok. Reparem que já ficou aqui algo. Se fizer um render, não aqui nesta vista, novamente, se fizermos um render aqui, ele está a iluminar isto de uma zona vermelha. Podemos continuar a fazer os ajustes que desejarmos. Vamos supor que eu queria aqui
queremos alterar o matiz da cor, temos que vir à cor, ok? Geral cor. E vou selecionar aqui um amarelito. Reparem. E render view. Não me parece muito realista, nem muito agradável. Vou passar isto um pouco mais branco. E a segunda luz vou se calhar acrescentar-lhe só algum matiz. Aqui, não sei se ficará melhor até um azulzito aqui, talvez. Isto agora vai depender daquilo que nós pretendemos fazer. Talvez aumentar a luminosidade desta, que será a nossa luz principal. Então eu vou, sei lá, colocar 300 aqui, isso. E vou movimentar isto por forma a ter aqui uma maior luminosidade vista de frente. De novo, temos de ter cuidado ao fazer isto, porque se selecionarmos os pontos de vista diferentes, seja de lado, de topo, aquilo que ele vai fazer render da imagem do viewport que selecionamos. Então selecionamos sempre aqui este e render view. Pronto. E temos aqui um exemplo de um objeto muito simples, passível de ser feito no cinema 4D. Por fim, podemos dar-lhe um pouco mais de vivacidade, vá lá, digamos, ao modelo, trabalhando os próprios materiais, seja para o chão, seja para a casa. Vou criar aqui um material. Aqui em baixo temos aqui esta hipótese, create, é aqui o local onde criamos os materiais, create new PBR material. E surge aqui uma amostrazinha de como este material está feito. Temos aqui vimos aqui ao material, aqui, picamos duas vezes. Então, ao alterar aqui a cor, temos aqui várias opções de alteração do material. Temos um matiz diferente que lhe é aplicado. Vamos experimentar. Não há grande diferença. Agora já funciona um pouco melhor. Temos que arrastar o material sobre o objeto. Podemos tê-lo feito assim, desta maneira. E já podemos fazer um render para ver. Está hiper iluminado. Carregamos aqui outra vez. E vamos introduzindo alterações. Eu creio que este tipo de material, afinal, não é tão adequado quanto aquilo que era desejável. Mas já temos aqui alguma diferença.
podemos criar um novo material simples. Tentar criar aqui algo ligeiramente amarelado. Pronto, por exemplo. E arrastamos para o... Este é para apagar.